Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao intervalo de aula. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória de um goiano que carrega duas grandes paixões, a medicina e a fotografia. Rafael Perini é médico especialista em gastroenterologia, mas também um artista de imagem, que encontrou na fotografia uma forma de preservar suas raízes e contar histórias. Nascido em Goiânia, Rafael construiu uma carreira internacional, passando por diversos centros de excelência na área médica do Brasil ao Canadá. Mas, apesar da distância, ele nunca se desligou de Goiás e da cidade de Goiás, lugar que marcou sua infância e agora ganha vida em seu mais novo projeto. Um livro fotográfico que eterniza suas memórias, impressões sobre o seu patrimônio histórico-cultural, a cidade de Goiás. Rafael, que honra nossa poder entrevistá-lo aqui no intervalo de aula da Uniaraguaia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco. Olá, Tatiana, muito obrigado, é um prazer enorme estar, eu fico muito feliz de você ter conectado para a gente conversar sobre o livro. Começando pelo título da obra, fala um pouquinho de como é que nasceu esse título. Inclusive eu vi ali, né, em algum momento da obra que era outro título e que aí, né, ganhou um outro, mas que todos os dois são muito bonitos. Exatamente. Bom, o livro, como não foi desenhado para ser um livro e ser publicado, era apenas um presente para os meus pais, o título era Vila Ótima de Goiás, que é uma brincadeira da família, como a gente se refere muito carinhosamente à cidade de Goiás. E que, sabe, eu imprimi para ela tal, mas depois no processo de edição nós resolvemos usar o título antigo, né, o nome antigo da cidade, porque eu queria me referir mais realmente à cidade, sem a brincadeira, e que fosse mais abrangente para todas as pessoas, e que talvez não fosse misinterpretado, né, as pessoas não interpretassem mal, talvez, a brincadeira, né, então acabou usando o título oficial, o nome da cidade. Maravilha. O que motivou você a transformar as fotografias, né, da cidade de Goiás em um livro e não apenas, né, mantê-las na memória e também ali no recanto familiar, né, porque ele nasce ali do amor pela cidade, das vivências e boas memórias. Bom, eu passei minha infância na cidade de Goiás, íamos para lá frequentemente, ficavam na chácara dos meus avós, então todos esses caminhos, os paralelepípedos, tudo da cidade tem uma emoção muito grande para mim, tem uma lembrança muito boa. E em 2011 nós fomos passar mais de uma semana lá com a minha família. E meus filhos, o Luca tinha 4 anos, a Isabela tinha 8. Então, foi assim, eu nem esperava, mas assim, quando você vê eles correndo nos mesmos lugares que eu corria, brincando no parque, no coreto, sabe? Então, foi uma emoção muito grande para mim. E foi assim, muito bonito rever. E eles livres, correndo, brincando, e comendo pipoca, comendo as coisas que tinham lá, que eu comia quando era criança, sabe? Então, foi uma coisa assim, muito gostosa. Foi voltar, quando eu voltei para o Canadá, quando eu revi as fotos, é que me bateu uma coisa assim, uma saudade muito grande, né? E que aí eu resolvi colocar em livro, em forma de livro. Na verdade, não um livro para ser publicado. É um hábito que a minha esposa, a Milena, desenvolveu desde que nós tivemos os filhos, de sempre imprimir as fotos dos nossos passeios com os meninos, para que a gente tenha sempre para ver as fotos, não acaba perdendo o computador nessa época digital, né? E não diferente a gente fez essa viagem, eu acabei fazendo 2 livros, um com as fotos dos netos, para mandar para minha mãe, mas quando eu comecei a ver as fotos, tinha várias coisas que eu via nelas e falava assim, gente, isso aqui é gostoso de ver só ela, só a cidade, só os detalhes. E acabei fazendo um livro para minha mãe, que era o Vila Ótima de Goiás, e nessa brincadeira de montar as fotos, eu, que, sabe, gosto muito de música, de poesia, comecei, na verdade, a colocar umas poesias da minha tia, Augusta de Faro Fleury Melo, que sabe, tem várias obras sobre Goiás,
e coloquei a poesia dela. Aí, lógico, Marcelo Barra, que é uma coisa, sabe, que eu escuto desde criança, é uma coisa que eu e meus irmãos sempre falamos sobre música, memória afetiva. Eu escuto a música, eu volto naquele lugar, então, sabe, são aquelas músicas. Então, comecei a colocar esses textos e tal, e mandei para minha mãe. E, obviamente, ela adorou, né? Ah, outra coisa que é interessante, metade das fotos desse livro são com filme e metade digital. Até hoje eu tiro foto com filme. O meu interesse de fotografia começou através do meu padrinho Alexandre. Ele que me incentivou a trabalhar com fotografia, mexer com fotografia, me emprestava a câmera dele, antes de qualquer pessoa. E foi minha madrinha que me ajudou a publicar o livro. Então fiz um círculo, né, que a gente chama do círculo completo. E essa escolha dos textos foi, assim, maravilhosa, porque esses artistas escolhidos, quem lê a obra vai, né, perceber que foi escolhido a dedo, porque todos eles demonstram muito amor pela cidade de Goiás, né, e Sim. demonstram também muito conhecimento da cidade de Goiás, quem pisou realmente, vamos dizer, nas pedras, né, das Exato. ruas da Lá cidade. no... Exatamente. Foi interessante. Os textos iniciais depois foram elaborados mais. Eu adicionei alguns textos que eu não tinha pensado inicialmente, e foi até bom para mim, porque aí eu me aprofundei ainda mais em certos autores e certos escritores que eu não tinha tanto conhecimento, certo? Eu peguei os que tinham minha memória emocional, e aí fui aprendendo mais ainda. Então, foi uma coisa muito boa para mim preparar a parte do livro depois, na parte de edição, essa parte, né? Houve uma pesquisa e descobertas. Exatamente, né? Isso fez Agora, muita diferença, viu, na obra. A obra ficou encantadora. como eu falei, o livro era um livro só para ter na casa da minha mãe, e quando a minha madrinha Graça viu o livro, ela que teve a visão de falar, isso aqui não pode ficar só na casa da minha irmã, né? Ela não só incentivou muito, mas ela foi fundamental para que conseguisse fazer todas tudo necessário, que isso ela que fez a aplicação para um grant, de uma bolsa para poder ser publicado. Ela me ajudou na edição. Ela basicamente me ajudou muito na parte burocrática, que eu não tinha menor, sabe, conhecimento. De forma que, assim, agradecimento eterno para minha madrinha. Esse Né? momento foi um momento, assim, crucial, né, para poder sair ali do seio familiar, todo Claro. esse trabalho de um grande talento, né, da fotografia, de uma sensibilidade imensa de pesquisa em textos, né, Uhum. do amor também envolvido pela cidade de Goiás, maravilhosa, que aí Exato. precisava ganhar o mundo. E olha que maravilha. E a parte de textos, né, que ela também foi instrumental em me ajudar a obter os direitos autorais, porque esses são textos que, para ter uma publicação, você tem que ter os direitos autorais de colocá-los, né? Então, ela foi instrumental, meus pais também ajudaram, porque eu moro no Canadá, então, para conseguir conversar com os autores, e muitos dos autores, infelizmente, não estão mais vivos, então tivemos que contactar as pessoas que tinham direitos autorais desses textos. Mas, Que grandes artistas, né? exatamente, que honram a nossa cultura em Goiás. Né? Muito bom. A cidade de Goiás, ela está profundamente ligada à sua infância. Como é que foi reviver, né, essas lembranças através dos olhos do seu filho e dos seus filhos e do seu também? Você começou ali falando no começo da entrevista, né, É uma coisa... de vocês estarem com as crianças. Exato, é muito interessante, porque você revive e, ao mesmo tempo, você começa a se pensar como os pais, entendeu? A preocupação de cair, ou a tromba d'água, né? Quando está nadando no rio, lá no Bacalhau, ou aquelas coisas que a gente sempre preocupa, que quando criança a gente não preocupa. Então, assim, foi uma delícia. Foi rever e tomar o sorvete no coreto, e correr nas ruas, cair, arranhar, e fazer todas essas coisas que eu fazia, ao mesmo tempo vendo também do outro lado, e aquela preocupação. Mas, assim, foi muito gostoso. E passear
quase todos os lugares, lugares que faziam anos que eu não visitava. Então, indo com eles, eu redescobri os lugares também, certo? E Então, aí foi... reviver, né? Reviver todos os momentos que você teve na infância, muitos, né, deles, Exato. ali com as crianças. Isso faz um olhar diferente e, ao mesmo tempo, traz na memória afetiva algo muito positivo. Exato. E sim, eu tinha 9, nós éramos 10 primos. E quando nós visitamos, também tinha outros primos lá também. Então, vi ele brincando com os primos e engajando um pouco com inglês, com português, tendo um pouco de dificuldade, como você vê, eu também tenho um pouco de dificuldade hoje. Mas foi muito interessante, foi muito legal ver que a raiz nossa vai mais profunda do que a gente consegue perceber às vezes. E a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos, né? Através dessas coisas, desses Com passeios. certeza. Uma Né? curiosidade, depois, né, da obra pronta e também no processo da obra, em algum momento você teve a curiosidade de revisitar fotos antigas, né, desses lugares que você passou com as crianças agora, já em 2011, né? E viu Sim, alguma coisa diferente ou que permaneceu? inclusive tem uma foto interessante, que é uma foto de uma torneira, que era a torneira onde a gente lavava os pés para entrar na casa. Então, toda vez que eu reviso essa foto, assim, traz lembranças muito grandes. E quando eu vejo, assim, de novo essa foto, sabe, toda vez eu falo assim, nossa, como é gostoso. Ela ainda está lá, depois de 40 anos, ainda está lá no mesmo lugar. E, lógico, outras partes da cidade que são maravilhosas agora como patrimônio histórico vão estar sempre lá. É bom saber que tem gente cuidando. Né? Rafael, você é médico, escritor, fotógrafo, o dom artístico aí está na família, já falou da madrinha. É, além da E fotografia, há algum outro aspecto artístico, cultural, que marcou a sua infância e influenciou a sua visão do lugar, da cidade de Goiás? eu acredito que sim. Acho que um dos grandes passeios que nós sempre fizemos para Goiás era na época da Semana Santa. E os meus avós, meu avô Augusto, minha avó Ivani, muito religiosos, eles cuidavam. Meu avô sempre cuidou daquela igreja na chegada de Goiás, que é de Areias. E então a parte religiosa, de cuidado, sabe, de costumes, é uma coisa que sempre me marcou, sabe? E que eu acho que assim a cidade de Goiás tem todo esse aspecto religioso que eu acho muito bonito, acho muito bom ser preservado, né? E obviamente a parte de culinária goiana que eu sou apaixonado. Então tem o piqui, lá tem o alfininho, que não é nem só uma comida, é uma arte. Quem não conhece o que é um alfininho tem que ir lá provar, né? E tem o pastilim, tem, sabe, várias coisas da parte de culinária de Goiás que eu adoro. Então, essas E acho que os são... eventos, né? É maravilhoso, gente. O fogaréu, né? A Ah, procissão do fogaréu. nossa! O que E que é as isso? histórias também. Tem uma coisa que é muito gostosa aqui de Goiás, a minha tia Chica, que sempre ficava com a gente, contava histórias de fantasma, de assombração. Então, coisas que estão assim dentro da gente, que lembra de Goiás, tudo isso vem na cabeça. Cora Coralina, Ah, nem fala. É muito gostoso. aquela ponte maravilhosa do Rio Vermelho, né? Uhum. Maravilhoso. E tá tudo aí, né? Registrado. Tá tudo registrado. Registrado na memória, no coração e na obra, Exato. agora, né? É. Bom, e sendo médico, fotógrafo, você vê alguma relação entre essas duas áreas na forma como você observa e registra o mundo ao seu redor? Tem diferença? Eu falo dizer assim, como é que tanto a medicina, a área da saúde, né, juntamente com a fotografia, faz com que essas duas áreas aí faça com que a sua observação e o seu registro faça diferença no mundo ao seu redor, e aí o resultado é na obra que a gente pode ver que é um presente para a humanidade. Eu acho que é uma visão mais humana e de respeito ao ambiente, de respeito às pessoas,
sabe? E da privacidade também. Tanto é que no livro eu procuro não colocar pessoas muito identificáveis, apesar que eu gosto do lado humano, que faz parte do ambiente, eu sempre prezo muito a parte de privacidade das pessoas. Você tem que realmente ter essa sensibilidade de poder colocar as pessoas num lugar bom, que elas se sintam à vontade de estarem na fotografia. O olhar meticuloso, clínico, que eu aprendi com meu pai, de prestar atenção em pequenos detalhes que talvez façam a diferença nessa foto ou nesse aspecto que você está querendo mostrar. Então, eu acho que são as coisas que são muito unidas, tanto a parte da medicina, na parte de observação, não só não apenas prestando atenção no que o paciente está te falando, mas também como ele está se comportando, como ele está se demonstrando na sua frente. Não adianta falar que está feliz se você olha no olho de verdade e vê que não está feliz, tem alguma coisa errada, né? Então, essa parte eu tento traduzir na minha fotografia, onde eu tento mostrar as coisas como elas realmente são, como elas estão acontecendo. E coisas que eu quero guardar para mim, que eu tenho realmente uma afeição, que eu falo, a memória impressa, tem que estar impressa, é a minha memória, está ali. E você está no Canadá, sei que seu coração também está no Brasil, na cidade de Goiás, mas o livro trouxe alguma nova percepção sobre sua identidade, a sua relação entre o Brasil e o Canadá, nessa sua trajetória pessoal? Eu acho que durante as várias viagens que eu fiz para o Brasil, essa foi uma das que mais marcou, mais pelo fato das crianças serem pequenas e estarem naquele período que eu passei na cidade de Goiás, e foi aquilo que eu falei, é uma coisa que mostra que a raiz é uma coisa tão profunda que a gente consegue carregá-la com a gente e passar para os nossos filhos. Hoje meus filhos falam português, que é uma coisa super difícil, que eu não sabia, para manter os filhos falando a nossa língua, morando fora. Mas, assim, traz um orgulho maior para a gente do dia a dia, não só apenas dos grandes eventos, ou futebol, essas coisas, a música, mas eu acho que é o dia a diazinho que a gente gosta e eu trago para cá e tento manter com eles. E se você fosse resumir, dar um spoiler do que tem na obra, para dizer assim, olha, um convite que eu faço para vocês conhecerem, qual seria esse convite? Boa pergunta. Eu acho que ele traz certas surpresas para pessoas que foram para Goiás, mesmo que as pessoas que conhecem Goiás, que conhecem os pontos turísticos. Você conhecerá uns detalhes que às vezes passam despercebidos, que às vezes não carregam não seria um cartão postal de Goiás. Como eu falei, é a torneira ou a tramela de uma porta, mas que com o tempo, se você reparar, voltar para Goiás depois que viu o livro, fala assim, agora eu entendo por que o Rafael tirou essa foto, por que isso é importante na cidade ou para ele. E para quem quiser adquirir a obra, e me diz também sobre a arrecadação que é feita, né, quando se adquire a obra no Hospital São Pedro, é isso? Sim, Fala o um que pouco nós... sobre isso, onde adquire, o que acontece, né, porque além de Exatamente. tudo ainda tem essa parte social que o livro, né, cobre. Exato. O objetivo do livro, principalmente quando nós aplicamos para ter uma ajuda para ser publicado, é que toda a renda vai para o Hospital São Pedro, certo? Nós dedicamos todo o que você compra, principalmente quando você compra através do hospital, que nós vamos levar mais livros para lá, que ultimamente está sem, ou comprando através do Instituto Bertrand Fleury. E também passarei outros contatos também, entregamos os livros em Goiânia ou em Goiás. Infelizmente, nós não temos uma maneira através online, tipo, se você comprar através ou da Amazon ou da própria editora Canone, a renda não vai para o hospital, né? Mas nós tentaremos agora ver se nós conseguimos fazer alguma maneira de mandar o Pix direto para o hospital,
ou alguma coisa assim para que adquira o livro e realmente a renda continue indo para lá, que eu acho que é uma coisa muito importante. Com certeza, mas aí existem então essas formas diferentes de se adquirir o livro, né? Pode ser Exatamente. na Amazon, Sim, o outro na editora Canonic, eles vendem direto lá, mas o hospital seria uma boa maneira, e o Instituto Bertrand Fleury, que é um instituto muito bonito lá em Goiás. e nos dois, tanto no Instituto quanto no hospital, a arrecadação com a venda da obra É vai sempre, para o hospital. exatamente, 100% para o hospital. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Que felicidade a nossa, né, poder contar com uma obra de alto nível, né, de alta sensibilidade e ainda, né, ajudando aí no Hospital São Pedro da cidade de Goiás. Meus parabéns. E Muito muito obrigado. obrigada por estar aqui conosco no intervalo de aula aqui da Uniaraguaia. O prazer é meu, espero que os alunos possam aproveitar e ver um pouco da obra.